Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre stablecoin fortalecendo o dólar, mundo fiduciário 2.0. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Para quem não me segue, @investidordesk no Twitter, porque não coube descentralizado. E vamos lá, né? Mais uma vez. A gente já tem vários episódios sobre stablecoins no geral, o USDT, uso de USDT, tudo que você imaginar. Então, volta lá e dá uma olhada também nos outros, porque são essenciais. Não tem passado desapercebido que as stablecoins têm se transformado, na opinião desse que vos fala, a principal criptomoeda no sentido de moeda, de dinheiro, de uso corrente de todo o ecossistema. E é um mercado que vem crescendo, nós já estamos chegando aí aos 200 bilhões de dólares de ativos, né, de tokens circulantes. Conceitualmente, uma stablecoin ela é simples, é uma empresa centralizada que entesoura dólares, então bota numa conta ou compra títulos de governo de curta duração, que é a principal forma. Pega esses títulos, mostra, né, faz a prova de reserva deles e emite tokens na paridade 1 para 1. Então, $1 nessa conta é um token de $1 emitido nas mais diversas redes hoje em dia, né? Começou com Ethereum, mas hoje é difundida em uma série de redes de outras criptomoedas, com taxas muito mais baratas, muito mais rápidas de transação, focada num uso realmente como moeda circulante. E acho que isso tem também até tirado um pouco do uso de moeda circulante das criptos que foram feitas para isso, mas ainda possuem uma grande volatilidade. Então, se tornou fácil e rápido transacionar com a moeda que é a unidade de conta global e que não tem esta volatilidade, por exemplo, né, que você pode estar num dia aí, o Bitcoin cair 50% ou subir 30%, enfim, uma situação dessa, você transferir o dinheiro e uma hora depois, quando ele chegar e for confirmado na sua carteira, ele estar com outro preço, né? Com um preço completamente diferente. Então, para evitar isso, né, criou-se essas stablecoins, além de dar toda uma liquidez no ecossistema, né, no antigo ecossistema de exchange, onde você entrava com dólar, e aí para você sair com dólar, você tinha que fazer uma transferência para sua conta bancária, para aí você poder fazer um cadastro numa outra exchange, poder transferir o dinheiro para lá em dólar, esperar a prazo bancário. As stablecoins de dólar tiraram esse empecilho do mercado, deixando as coisas muito mais ágeis e muito mais rápidas. Isso é um ponto interessante, né? Isso resolve, de fato, um problema. E esse mercado crescendo, né, por mais que o Tether hoje seja a principal, mas você tem também outras circulando, né? Só no momento da gravação deste episódio, nós estamos falando do mercado total de stablecoins de 228 bilhões de dólares em market cap, sendo que o USDT sozinho responde por quase 63% deste mercado. É muita coisa, lembrando que o Brasil tem lá seus 350 bilhões de dólares de reservas de dólar, então a gente já está falando que já temos bem mais que a metade de um Brasil
só circulando nas mais diferentes redes de criptomoedas, sendo que o Tether sozinho já está aí chegando a passos largos a quase meio Brasil de reservas de dólar, uma empresa privada, enxuta, com pouquíssimos funcionários, porque não precisa de muita gente para operar uma coisa nesse sentido. Ganhando um dinheiro considerável em receitas, simplesmente por deter esses títulos, né, que pagam juros, ajudando de uma forma indireta a economia dos Estados Unidos. E olha para onde isso vai, né? Porque você compra títulos de dívida dos Estados Unidos e boa parte desses juros são pagos para empresas como, né, emissores de token. Olha que coisa interessante. Você está aumentando a demanda por dólar para ele circular em redes de criptomoeda. É uma sobrevida ao sistema fiduciário, né? Então, assim, quando você transaciona com o SDT, você está validando todo esse sistema fiduciário no mundo cripto, onde deveria, né? Falam em mais liberdade, soberania. Nós estamos dolarizando esse mundo fiduciário em redes de blockchain pública, onde se permite um rastreio completo de transação, bloqueios de carteira, e onde o governo, por exemplo, dos Estados Unidos, não tem o gasto de emissão e circulação de dinheiro. Olha que louco. Olha o gasto que você tira do governo norte-americano para lidar com a responsabilidade de emissão e controle e rastreabilidade da moeda, sendo que uma empresa privada pode fazer isso para ele. Olha que louco, cara. Então, mas essa que é a grande questão, né? Talvez eles já perceberam, né, que a emissão de dólares por parte do governo centralizado, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Não vai ser a forma de ganhar a guerra comercial, e sim usando blockchain, uma empresa privada que emite a sua moeda para você, sem você precisar. Então, tipo assim, pô, que surjam mais téteres por aí, Exato. desde que vocês emitam dólar. Exatamente. E é muito louco, porque a gente entra em dois cenários muito, ao meu ver, perigosos para o controle. O primeiro é, se você controla os emissores, e o segundo maior é, por exemplo, é o SDC, né, da Circle, a própria USDC já foi socorrida de forma indireta pelo Fed, com a falência da Silicon Valley, no Banco Silicon Valley, que era um dos maiores, né, um dos maiores depositários eram justamente a Circle, e o banco faliu, o SDC perdeu a paridade, foi um fim de semana assim que todo mundo lembra, que estava envolvido na época, o SDC perdendo a paridade, e o banco faliu, e aí se não fosse socorrido um grande depósito, um percentual grande da Circle estava nesse banco, e se não fosse o governo americano socorrer, ele não... muito provavelmente a crise de confiança faria o SDC colapsar. Então, assim, digamos que a Circle deve uma para o governo, né? Está devendo uma. De forma indireta? Mas o governo vai saber cobrar na hora certa se precisar. Então, é uma empresa que vai sempre trabalhar de acordo com os interesses do governo. De fato, precisa haver uma CBDC para ter controle agora?
ou se você populariza o uso de cripto e coloca ele a todo mundo, né? Querendo, inclusive, que fora dos Estados Unidos se use para que a hegemonia do dólar seja utilizada como dinheiro pelas pessoas nos países, principalmente emergentes, ou seja, é uma concorrência de moeda para minar as moedas locais em detrimento do dólar. Com uma rede, uma blockchain pública, facilmente rastreável, facilmente bloqueável, não é uma CBDC de fato? Na verdade, tecnicamente Ou não é uma potencial para CBDC. isso, né? Então, Ou tecnicamente, potencial de agir como. isso, esse que é o problema. Porque tecnicamente não é uma CBDC, mas ela tem todo o potencial de CBDC. Tipo Uhum. assim, ela só não é central bank, mais nada. Porque ela é de uma empresa privada, tudo bem que, né, é de um país que tem um pouco mais de liberdade econômica, mas que nada obsta de você fazer, porra, uma cooptação dessa empresa, ou para pelo menos você pegar dados específicos, porque, tipo assim, você não precisa de dados de todo mundo, você precisa de dados só de algumas pessoas específicas, que vai dar poucos por cento da população, e é isso que eles querem. Então, tipo assim, gente, ó, liberdade, não vou pegar dado de ninguém, usa essa empresa privada aí e tal. Porra, primeiro problema que deu, cara, FBI na porta, eu quero dados desse daquele. Pronto, acabou. Então, assim, você não tem uma digital currency do Central Bank, mas você tem uma digital currency que é lastreada no ativo daquele país, que compra títulos daquele país, que emite tudo e que vai ter um compliance com aquele país caso seja feito. Igual o SDT tem, cara. Quantos foram os casos que as pessoas viram o SDT bloqueando fundos de pessoas e ainda assim é a criptomoeda com mais volume no mercado cripto. É movimentado mais do que Bitcoin. Muito mais. Tchan. Assim, acho que sai de CBDC, né, de Central Bank, para CPDC, né, Central Private Digital Currency. Né, porque é central, é privado, é digital e é moeda. Então, talvez poderemos ter isso, e isso consolidando, dando sobrevida ao dólar, tendo a sua maior empresa, a Tether, com operações e compras, né? Não só caixa hipercolateralizando o SDT, caixa em Bitcoin, como grandes operações de mineração de Bitcoin da Tether. Além disso, stablecoin em ouro, ou seja, o negócio dos caras é fazer stablecoins e estar exposto a preço de Bitcoin. Eu acho que são dois caminhos diferentes. Enquanto a Circle busca o guarda-chuva do governo americano, né, e se submeter a ele incondicionalmente, você vê a Tether, que começou por um outro caminho, enfrenta muito mais rusgas regulatórias, mas caminha rapidamente para algo too big to fail. Porque ele tende a ramificar e a crescer, e está fazendo isso com uma velocidade tão grande, com ativos que conflitam interesses fiduciários de outras formas, que imagina um Tether colapsando, como a gente fez um episódio só disso. Ele tem potencial para os dois mundos, ele tem potencial para causar crise para os dois mundos, tanto em títulos de dívida, que vão começar a ser liquidados, quanto em Bitcoin, sendo liquidado a preço de mercado. Então, assim, você tem preço caindo para os dois lados, para os dois mundos, se uma Tether colapsa. E aí, imagina, hoje em dia ainda é pior, que o efeito é cascata. Se o Bitcoin começa a cair, você já começa a entrar para o mercado tradicional, via ETF, via uma
uma MicroStrategy da vida ou empresas que fazem caixas em Bitcoin, e você começa a ter esse efeito cascata dominando os mercados, contagiando os dois mercados. Então, para mim, hoje, a Tether, se já não é, ela está muito próxima de ser uma dessas empresas too big to fail, porque ela, se colapsar por algum motivo, ela vai arrastar com ela os dois mercados, né? Tanto o mercado cripto, que vai desabar, e o mercado cripto hoje, além de já estar ligado mais ao mercado tradicional, fazendo preço nisso tudo, você vai ter uma quantidade de título de dívida norte-americana a ser colocada no mercado que se torna perigoso para a própria estabilidade do dólar. Não creio que já estejamos nesse momento, nesse sentido. Mas, dado a curva de crescimento do USDT nesse momento e as projeções futuras de um mercado cada vez mais crescendo em uso, especialmente com o mercado americano se dando conta, o governo americano se dando conta que isso aumenta a demanda por dólar, eu acho que ele entra numa situação de ser grande demais para dar errado. E se ele começar a dar errado, ele vai ser socorrido, como foi o SDC pelo Fed. Cara, eu não sei, né, se a gente pode colocar, né, o too big to fail, né, para esse caso, mas certamente ele é muito grande, tipo assim, que uma quebra certamente afetaria o mercado, como também ele entra nesse ponto que, assim, é melhor que governos apoiem isso do que outra coisa. Porque, tipo assim, querendo ou não, todo mundo tá vendo, né? Tanto as empresas, os governos, etc., que, tipo assim, o povo tá querendo migrar para outras estruturas. Seja sair da moeda fiduciária, seja, sei lá, não interessa. Mas eles estão vendo que tá tendo uma adoção muito grande de stable. Eles estão vendo que tá tendo essa adoção por uma moeda que não é volátil, mas que roda em blockchain. Então, tipo assim, às vezes eles vão fazer uma vista grossa, talvez, né? De início, proposital, tipo assim, não, deixa a galera ir entrando, deixa ir dando adoção, que aí depois que já acabar, né, isso, depois que todo mundo já tiver, porra, enfiado até na cintura na lama, aí a gente anuncia uma parada diferente. Então, tipo assim, não acho que é too big to fail, mas assim, eu acho que realmente é muito big to fail, sabe? Pois é. Não para falir, não, tipo assim, pode Não, falir, ainda mas eu não acho que, é. sei lá. Ainda não é. Veja bem, a dívida norte-americana está em 36 trilhões. A gente está falando em alguém que está comprando, sei lá, 100 bilhões aí. Mas a velocidade desse crescimento é muito alta. E se esta velocidade continuar, dentro de alguns anos, aí sim nós teremos, né, esta necessidade, esse status de ser muito grande para falir. Mas eu acho que é um caminho que coloca o dólar, dá poder ao dólar, principalmente para concorrer com moedas mal administradas, porque o dólar pode se dar ao luxo de ser mal administrado. Apesar de estar entrando num governo agora com uma preocupação de diminuição desse déficit de dívida pública, buscando ferramentas para diminuir isso, buscando que o dólar volte a ser mais confiável, buscando uma confiança maior no dólar, que já está sendo questionada, né? Principalmente no governo anterior. Então, esta busca e esta ferramenta criptomoeda, que tem um poder de penetração na economia local, na economia dos países, muito maior do que o dólar em espécie,
dá aos Estados Unidos uma ferramenta poderosa de criar uma guerra comercial, de fato, desvalorizando moedas locais, fazendo com que as pessoas de governo local, de economias locais, utilizem dólar, aumentando o poder de barganha e influência dos Estados Unidos nessas economias, obrigando que países que queiram concorrer contra isso sejam muito mais austeros em gastos públicos, por um lado, permitindo talvez até que o dólar se desvalorize um pouco, mas assim, se desvalorize no sentido de se tornar mais competitivo para economias locais, né, ou grupos de grandes compras como Europa, né, e a própria Ásia via China ou via algum país tampão. Então, é um cenário macro interessante que não era se pensado para uso de criptomoedas até pouco tempo atrás, mas essas grandes empresas centralizadas de emissão de token estão servindo, né? É um desdobramento secundário, mas que está se tornando bem visto pelo governo americano, ou até mesmo, eventualmente, com esse crescimento, se tornando um objetivo primário, que é jogar dólar de fácil acesso às pessoas para que elas não dependam da moeda local. E veja bem, eu pessoalmente nem vejo isso como algo ruim. É lógico que é algo que desaceleraria o colapso do sistema fiduciário, né? Colocaria o mundo com um dólar mais austero, que eu não vejo isso com maus olhos. É bom que a gente tenha dinheiros melhores. Lógico que, de forma fiduciária, a longo prazo, isso tende ao colapso realmente, mas ninguém quer o colapso, eu acho. A não ser que você seja um maximalista que precisa ver que o mundo inteiro cai em miséria só para provar a sua tese. Não, mas olha só, que ideia interessante. E assim, eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar, senão aqui, que a gente está falando agora. Pensa comigo, talvez os Estados Unidos, né, detentor do dólar, maior moeda do mundo, ele já percebeu que não vai ser, talvez, por meio de negócios convencionais com o dólar fiduciário, o dólar em contas bancárias igual ele funciona normalmente, que eles vão manter essa hegemonia mundial. Talvez, de alguma forma, eles já perceberam que eles vão conseguir manter ou aumentar essa influência somente se eles fizerem isso, que é o quê? Jogar dólar para a blockchain e lá eles emitirem dólar, permitir com que empresas emitam dólares para que as pessoas então usem. Entendeu? Sim. Talvez é isso, não sei, né? Eu acho que quando você consegue terceirizar isso, né? Os Estados Unidos está basicamente fazendo uma PPP, né? Parceria público-privada na emissão do dinheiro. Mas é exatamente isso, tipo assim. E outra, quem garante que os caras que estão mexendo com a empresa também, tipo assim, não é já, o cara já é do governo, já tem um esquema lá maneiro, entendeu? E só recebeu o subsídio para fazer. Cara, nós temos o departamento de cripto, né, do Trump atual. Ele tem um altíssimo conflito de interesse, porque são investidores do mundo cripto. Então, assim, eles têm um altíssimo conflito de interesses, querem que isso dê certo na maneira com que eles estão colocando as pautas, porque cada vez que passa alguma coisa, o que é dito alguma coisa, são pessoas desse mercado
que provavelmente estão expostas a exatamente aquilo que está sendo postado e tal, e ganham muito dinheiro com isso. Não sei exatamente até quanto isso é ético, mas pelo menos é escancarado, né, do que ser uma coisa velada. A gente sabe que são pessoas que estão ganhando com isso, então é uma coisa que a gente precisa estar acompanhando com muita calma, com muita serenidade, por assim dizer, entendendo que tudo que está sendo feito há conflito de interesse, e poder ver que essas grandes empresas estão começando a ter um trunfo na mão, porque elas validam e até ajudam a economia norte-americana, né? É um ponto positivo para eles você ter alguém que compra suas dívidas e tem essa demanda por compra da sua dívida e fortalece a sua moeda ao redor do mundo com o uso que elas têm, cara, é uma sobrevida ao mundo fiduciário. É tudo aquilo que o discurso de um político de fazer a América grande e o dólar hegemônico novamente quer. Né? É muito diferente de um país, por exemplo, como o Japão, que é um dos maiores detentores da dívida pública americana, fica lá comprado, mas você sabe, mas os caras, no final das contas, ele tem interesse em valorizar o ien, não em valorizar o dólar. E no caso dessas empresas, não. Elas compram isso e emitem o token. Elas são, no mínimo, neutras, mas na prática, muitas vezes, elas querem até o sucesso do dólar, porque quanto mais se usa o dólar, mais aumenta a demanda do token dela, mais ela precisa emitir, mais ela compra dívida pública. Então, elas funcionam como uma empresa pró-dólar na prática, né? Só pelo aumento da demanda. Ué. Olha, isso coloca as stablecoins com um potencial fiduciário 2.0, por mais que ainda a gente já tenha projetos de stable de euro e coisa assim, mas o euro, né, o euro digital, por exemplo, está caminhando, já está com um projeto para sair esse ano. Então, a maneira com que a zona do euro está lidando com isso é muito mais socialista e muito menos pró-mercado. Né? Se a gente pensar de uma maneira muito grotesca, né, assim, que as moedas digitais vão acontecer de qualquer forma, você tem, por um lado, o euro indo por um caminho da CBDC e o dólar indo, talvez, por um caminho dessa CPDC, né, Central Private, né, de emissões privadas de moeda digital, ambas com o mesmo poder de coerção. Agora, se um vai utilizar ou não, aí a gente vai ver no futuro, mas com um poder quase absolutista. Imagina, você é emissor de token, você bloqueia contas, em ambos os casos, talvez o vínculo direto, você ainda tem uma coisa um pouquinho melhor com o pseudo-anonimato, mas ainda assim ele é facilmente rastreável, ainda um custo um pouco maior, mas a gente sabe que Estados Unidos tem dinheiro infinito para quando pegar as coisas, e coloca um mundo mais sobre uma ótica dos Estados Unidos de forma imposta, né? Porque a partir do momento que você usa esse dinheiro que é validado pelo governo americano, você, por um lado, está menos livre de abusos de governos locais, né? Como um governante poder bloquear o seu Pix, porque você apoiou político X ou Y, né? Ele vai ter menos poder em relação a isso, só que mesmo assim ele está dando esse poder indireto, não que ele vá ser usado, mas esse poder indireto está indo para um juiz dos Estados Unidos. Não estou dizendo que ele vai ser usado, mas o poder saiu da mão de um juiz e está indo para a mão de outro.
Então, Ainda não tem jeito, né? Você não consegue fugir do centralizado, entre aspas, nessa situação, entendeu? uhum, Então, tem esse porém, né? claro. Vamos para a notícia? Vamos, Que a cara, que eu notícia acho que ela vai fala render. coisa. Então, vamos lá. Notícia sendo: Justiça ordena que investidor entregue seus bitcoins para o governo e impõe uma multa diária do equivalente a US$ 10.000 até que a decisão seja cumprida. Aconteceu nos Estados Unidos, né, onde foi ordenada a apreensão de quase 20 bitcoins de um colega lá. E ele tinha 24 horas para fazer a transferência, caso contrário, essa multa incidiria, né? Então, assim, é complicado, né? É complicado. Os documentos lá, né, os autos, a notícia não fala o motivo disso, né? Dessa demanda, mas imagina-se que seja por conta de uma pirâmide de criptomoedas e tal, que o cara acabou participando e acumulou esses bitcoins. Bom, Quantas vezes a gente falou, né, cara? Bitcoin confiscável, mas o juiz vai lá e aplica uma multa. foi, cara, a gente Quantas sempre falou vezes? isso. E cai um grande discurso, né? Lembra do famoso Daniel Fraga? Quero ver esse juiz aplicar uma multa nos meus bitcoins. Tá aí, ó. Aplicado. É o que a gente sempre fala. O cara fala assim: mas não confisca meu Bitcoin. Eu falo, cara, não, ninguém vai confiscar seu Bitcoin, não, fica tranquilo. Eles só vão emitir uma multa no valor que eles acham que você tem. Pronto. Exato. Aí você se fode, vende casa, vende carro, faz dívida, não interessa. Então, tipo assim, né, mais uma vez, né, a gente traz a importância do planejamento prévio de como que você vai gerir o seu patrimônio, que é o que a gente ensina lá no Fold. E sim, é muito importante porque o seu Bitcoin ele é inconfiscável? Sim, é o que está mostrando ali na notícia. Só que você pode, né, sofrer, assim, digamos, essa coerção, entre aspas, entendeu? Então, assim, é complicado, é difícil de lidar. Existem várias formas, né, óbvio, mas, enfim, é o problema que aconteceu, né, da parte da nossa notícia. E essa notícia traz à tona um artigo que tem lá no Substack, que é o Prova da Posse da Chave Privada. O artigo, ele só fala, né, basicamente, alguns termos que ele explica, né, por que isso tem que ser bem avaliado. Porque o que acontece nesse caso? O governo fala assim, olha só, cara, você tem 120 bitcoins, você tem que entregar eles. Tá, primeira coisa, como que o governo garante que esse Bitcoin é meu? Porque não está numa conta no meu nome? Como é que ele garante que eu tenho a CIDs disso? Como que ele garante que eu consigo assinar uma transação nessa carteira? Como que, sabe, você tem que conseguir comprovar isso para falar que eu tenho os 120 bitcoins. Já começa por aí. Uhum. E beleza, e depois que tudo isso seja comprovado, existem outras formas e outros meios. Não estou falando de você se safar, né, de uma aplicação da justiça. Não é isso. Mas é simplesmente de, no caso de injustiças, você conseguir se precaver. Essa que é a grande questão. Com certeza. E fazendo só um paralelo para uma stablecoin, se isso estivesse em stablecoin, esse juiz, né, vamos supor que ele tenha certeza desses 120 bitcoins, saiba em que carteira que está, e se isso estivesse em stablecoins da mesma forma, sabe que carteira está e tudo. Se ele soubesse que carteira está e tudo, ele poderia emitir para Tether, ou para Circle, para emissor do stablecoin, uma notificação e aquilo seria bloqueado e transferido para a conta do governo. Então, há esta diferença. É uma diferença importante, mas entenda que o conceito de blockchain pública
permite isso, né? Recentemente também foi emitido umas coisas assim e descoberto algumas contas de Bitcoin ligadas a crime e outras contas de Bitcoin, de Monero ligadas a crime. E a conta de Monero foi divulgada, olha, essa carteira aqui. O cara continua transacionando normalmente, continua uma série de coisas, só sabe se foi recebido alguma coisa ou outra se alguém divulgar, se alguém for vazar essa informação, mas a blockchain em si ela não divulga esse tipo de informação. Então, né, não se sabe sequer se essa carteira transacionou, ainda mais com as atualizações que estão para vir. Deixa tudo muito mais privado. De novo, isso não quer dizer que eu seja a favor de crimes, não quer dizer que eu seja a favor de nada. Quero dizer que o dinheiro não pode ser a ferramenta com qual o governo impõe coerção, ou um ente impõe coerção. E é o que mais acontece. Né, e mudando o lado, para um sequestrador dizer, olha, eu sei que essa carteira é tua. Olha, tá aqui, transacionou, eu sei que tem esse saldo nela. Né? Então, para os dois lados, né? Coerção para os dois lados, seja uma coerção criminosa, seja uma coerção, entre aspas, válida, estatal. São dois problemas sérios que a blockchain pública permite. Né? Tem até a gente tem um episódio falando disso, né? Que o grande presente do Bitcoin para o mundo, a blockchain pública, é talvez o backdoor dessa CBDC, ou no caso mesmo dessa CPDC, né, que a gente está criando o termo agora, né, dessas emissões de stablecoins de empresas privadas, que usam exatamente isso, esse pseudo-anonimato, esse compliance legal, tipo, bloqueia essa carteira aqui, essa carteira é bloqueada, partindo do pressuposto que o julgamento foi justo, o positivismo é correto, sendo que isso mina o ethos libertário de toda a história. Então... Hashtag você ouviu primeiro aqui. Ouviu primeiro aqui, é verdade. Com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, né? Se inscrevam para receber os próximos episódios, seja aqui no Spotify, na sua mídia favorita, ou no YouTube, no canal do Cripto TV, para receber notificações de novos episódios. E envie esse episódio para aquele seu amigo que acha que stablecoin não tem nenhuma utilidade, né? O tamanho da utilidade que ela está tendo, inclusive de coerção estatal. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.